Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia. E aí eu já começo com o termo, que eu achei muito legal. E eu vi que realmente esse termo é interessante porque quando você falou, Fernanda, a Luciana também confirmou. Né? A gente geralmente estava chamando crianças atípicas, né? Sim. Mas e aí você traz esse outro termo que é o neurodiversa. Vamos lá. Sim, a gente chama de neurodiverso porque cada vez mais que se estuda, estamos percebendo, né, que estamos caminhando para entender que é uma diferença neurológica. É uma diferença ali, um cérebro que se alterou em algum momento e que aí traz diferenças. E aí não necessariamente só do autismo, igual a Luciana falou, né, tem outras condições também, igual o TDAH. E é isso, assim, a criança neurodiversa é a criança que não é típica, ela tem ali uma alteração que é real, é do neurodesenvolvimento, né? Isso. Essa é importante a gente dizer isso, que esses tipos de transtornos, né, que a gente chama de transtorno ali socialmente, né, eles são desde a infância mesmo, tem que estar presente na primeira infância, porque é do neurodesenvolvimento, não é algo que se adquire. Perfeito. E aí, então, é possível de diagnosticar. Sim, é Mas possível. tem que ter um olhar atento aí, né? Tem que ter um olhar atento e às vezes demora um pouco também. Por exemplo, TDAH, não é recomendável que se diagnostique muito pequeno, porque a criança é agitada de natureza. Então, assim, você vai lá e vira para uma criança de 2, 3 anos TDAH, é cedo. Então, assim, você avalia, você leva para terapia, você vê que está passando muito da curva ali, mas quando ela tiver maior, com mais de 6 anos, aí sim, quando entra naquela questão da alfabetização, que se espera... tem que sentar na cadeira da escola. Exatamente. Isso não muda, né? Lá na Idade Média era assim e vai continuar assim, não é? Sim. Isso é muito ruim. Sabe que eu faço uma gente. analogia que eu acho que é bem isso, assim. Sabe quando a gente fala de machismo e fala assim, embora tenha mais mulheres, o mundo está feito para os homens, né? É a mesma coisa da neurodiversidade. Tem menos neurodiversos, mas a dificuldade maior nem é ser quem você é. A dificuldade maior é quando você tem que lidar com um mundo que está feito para pessoas típicas. Isso, né? Até para as pessoas típicas, né? Criança típica, vamos Fácil, dizer assim. não é nem legal, né? Não é legal ir para uma sala e sentar na cadeira. Eu acho que a tolerância, né? A questão motora mesmo, assim. É difícil. Porque eu, por exemplo, tenho uma super agitação motora, eu fico aqui o tempo todo. Então, assim, tem gente que consegue ficar mais assentado, né? Mas é realmente, assim, bom. Ninguém acha, né? Criança, o que você prefere na escola? O recreio. É claro. Muito bom. Eu vou insistir um pouco no diagnóstico, porque eu achei legal você falar do seu caso. Se você permitir a gente abrir, né? Então, vamos lá. Como é que foi o seu caso? Foi o seguinte, eu tive um filho que ele era diferentão, ele tinha muitas dificuldades, ele gostava muito de socializar, porque isso já é um mito, que autista não gosta de socializar. Porque tem autistas que não gostam, tem autistas que amam. Só que a questão é, toda hora que ele ia tentar, dava errado. Você já tinha outros filhos? Não, aí depois a minha filha nasce, eu vou te contar. São 2 filhos, né? 2 filhos. E aí, eu brinco que eu era socializadora de torcida no parquinho. Por isso que eu tenho essa lembrança. E eu ia muito e ficava tentando manejar, porque ele era muito rígido, ele não gostava que mudava a regra das brincadeiras, ele chorava muito. Então, eu ficava ali manejando. E foi muito curioso que anos depois, alguém que frequentou o parquinho comigo naquela época, ela falou assim, conta uma fofoca. Aí eu falei, gente, mas todo mundo sabia disso? Todo mundo, como você não sabia? Eu pensei, eu tava lá, mas também não tava. Porque eu tava focada no meu menino, na interação. E eu não tava nem participando ali da vida das mães de adulto, no sentido do que tava Faz muito sentido. acontecendo socialmente, né? Assim. E focada mesmo. E aí, quando a minha segunda menina nasce, né? Ela era... Eu conto sempre essa história, porque me marcou mesmo, assim. Ela era muito diferente. E embora minha tia era psicopedagoga, ela já tinha falado do meu menino. Ela falava, leva ele tem alguma coisa. Só que ele era inteligentíssimo, ele parecia com o meu jeito, então... Falou, é herdado, não é roubado, não me deu trabalho na escola. Funcionava super bem, ele nem na escola tava, porque ele custou entrar, porque eu preferi fazer todas as terapias até ele conseguir ficar sentado. Perfeito. Até ele conseguir calçar um tênis. Só depois ele foi pra escola com 5 anos. Assim, então ele ficou bastante tempo só brincando no parquinho, correndo, usando a energia ali que ele tinha muito. Mas aí a minha menina, ela começou a fazer coisas que eu não sabia que eram comuns. E eu comecei a julgar como algo muito mais sério. E meu menino já fazia muitas terapias, embora eu não soubesse o que ele tinha, ele ia para terapia.
E aí eu fui na terapeuta dele e falei assim, olha, eu acho que a minha filha, de 2 anos que ela tinha, tá desenvolvendo uma personalidade perversa. Aí ela, por quê? Aí eu, não, porque ela colore na parede. Eu pergunto, o que você tá fazendo? Ela, nada. Sim. Ela pisa no rabo do gato, e eu falo, não pisa no rabo do gato. Ah, eu tropecei. E aí eu falei, gente, eu tenho medo dela, porque eu não levava pro meu menino pra escola, porque eu tinha a sensação que eu tava jogando ele na jaula do leão. Isso. E ela, eu olhava e falava, ela é o leão. Ela é o leão. Ele tem uma irmã que é o leão. E aí eu perguntei pra ela, falei, não. Ela falou, não, ela tomou um susto, porque até então ela tinha uma abordagem de não falar de diagnóstico, porque tem até hoje muitos profissionais que são dessa linha, Sim. de não se diagnosticar e ir tratando ali e dando uma autonomia, mas sem falar nomes. É uma opção. E aí eu não gosto, mas assim, é uma opção. Tudo bem. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu queria... Aí ela falou, não atrapalha ela tá maravilhosa, ela tá testando as máscaras sociais. Aí eu fui quase igual uma ostra, assim. Peraí, isso é normal? O que é máscara social? Aí ela falou que ela estava testando, que ela estava vendo, adaptando ao ambiente. Aí eu falei, não, então peraí. Se isso é normal, o que o Samuel tem? Porque o que ele tem é o que eu tenho, é o que minha mãe tem. E aí pra mim foi muito clara ali. Olha só, que interessante, hein? Aí ela não diagnosticou, mas ela fez um relatório, porque ela viu que era importante pra gente fazer na sugestão, e a gente foi fazer os testes neuropsicológicos. Aí o teste neuropsicológico me fazia as perguntas e eu não entendia nada. Tipo assim, você estava no restaurante e o garçom, você confundiu o garçom com uma pessoa, né, do restaurante com o garçom. Como você se sentiria? A gente erra mesmo. Não tenta pensar igual uma amiga sua. Você não sentiria nem um pouco de constrangimento? Eu, não. E aí ela ia contando um monte de casos. E aí no relatório ela vem falando habilidades sociais aprendidas. Porque eu aprendo. Se você me ensinar aqui, eu vou fazer da próxima vez. Mas se eu não souber intuitivamente... Isso. Não acontece, entendeu? Atividade física, você gosta de atividade física? Quando eu era criança, eu era muito boa mesmo. Mas depois eu fui perdendo o jeito, sabe? Eu fiz essa pergunta porque eu queria te colocar nesse papo agora. Porque você, Luciana, você vai trabalhar com atividade física, mas focado nesse público, nesse também, neurouniverso. Sim, também. Por que isso? Eu percebi, quando eu comecei a trabalhar com esse público, que faltava profissional de educação física, né, especializado nessa parte, né, de transtornos, paralisias, síndromes, né? Então, eu me aprofundei mais nisso, fiz a pós-graduação em psicomotricidade, né? Juntei meu conhecimento do curso de psicologia, né? E foi uma questão sua, não é assim, ter um parente, assim, um amigo que... Minha mesmo. Sua, minha o seu mesmo. olhar. Isso é muito raro, não é? Porque geralmente as pessoas se aproximam daquilo que é semelhante, porque passam por aquilo. Sim, tem uma história, não. Que interessante. Minha história mesmo é com relação ao movimento, né? E aí eu fui aplicar isso nesse público. Nesse público, né? Porque havia uma demanda. Sim, né? Havia uma demanda e eu vi que não era atendida, que faltava profissional para isso. Né? Porque não são os mesmos exercícios, são exercícios diferentes. São os mesmos, mas é mais delicado, né? Porque eles têm... Por exemplo, baixo tônus muscular, né? Dificuldade na fala, dificuldade para escrever. E muitos pais, muitos responsáveis, eles acham que é só colocar numa TO, só colocar numa fono. Mas não, o profissional de educação física vem muito antes. Se a criança não consegue saltar, se a criança o corpo não é um todo, tem, né, gente? Um todo. Passa do grosso, né, do amplo, pro fino. Pro fino, entendi. Né? E você trabalha com o amplo. Do meio do corpo, dos músculos para as extremidades, né, do meio para as extremidades. Então tem que ser trabalhado. Se a criança não consegue lançar uma bola, se não consegue saltar, se não consegue engatinhar, por exemplo, correr, como que você quer que ela desenhe tenha um movimento fino? Como que tudo é músculo, né? Tudo, como que ela vai falar, ter uma boa dicção, né? Esporte. Elas gostam de esporte? É possível ensinar esporte? Sim, dependendo da condição, sim, né? Sim. Agora, tem autistas, por exemplo, que não entendem essa questão de competir, né? Que tem no esporte. Tem vários níveis também, né, gente? A gente está falando de uma forma generalizada. Atividade física é diferente de esporte, né? O esporte, né? Geralmente tem uma competição, assim, o autista dependendo também
do grau, né, de suporte, nível de suporte, não entende essa questão de competição. Então, ama fazer atividade física, ama correr, ama pular, ama nadar, mas se coloca Ela alguém... Tá rindo ali, vai primeiro, assim mesmo. vai primeiro, vai, vocês dois, vamos ver quem chega primeiro. Tá achando ótimo sair correndo, fazer, né? Quero fazer, quero pular na água. Mas, por exemplo, a Fernanda falou uma coisa interessante, assim, a questão de regras claras, de obedecer regras, né? No caso do esporte, existem regras, né? Sim. Isso é uma vantagem até, né? Sim. Posso acrescentar uma coisa do esporte para você comentar, que eu acho muito legal. Porque meu filho, ele reclama demais. Que, tipo assim, não me passam a regra. Educação física de escola, quando eu matriculei ele numa escola de futebol, não deu certo. Porque é muito... Joga, faz, é intuitivo. E aí, como você vê isso, trabalhando com isso, assim, né? É muito legal. Boa. Entendi. Você passa a regra, igual o Elias comentou? Não é? Depende. A sociedade não obedece às regras. Ela cria as regras e não obedece. Você está falando do autista. Entendi. Eu quero saber a sua vivência. Sobre o autista. Né? Uma aula de futebol, por exemplo, eu já até acompanhei um aluno meu, dava aula de coordenação, dou aula, né, até hoje, de coordenação motora para ele. A mãe resolveu colocar no esporte para socializar mais, colocou no futebol, e eu acompanhava as aulas dele no futebol. Ótimo. Né? Olha que legal isso, hein? O nível de suporte dele é número 2, né, que é, grosseiramente falando, é moderado. Então, assim, ele entende regras da vida, ele entende, né, ele vai ao colégio e tal, mas o futebol, por que tem que ser desse jeito? Se eu quero chutar no gol agora, para que eu tenho que ficar passando a bola ali no meio do cone, gente? Sabe? Agora, eu não cheguei, não sei responder com relação à regra, sim, né? O juiz apita. Pita, se obedece, não pode pôr a mão na bola. Sim, isso não provavelmente. Isso sim. Regras claras, né? Isso é importante. Mas né? não entende aqueles meios que fazem chegar na objetivo vitória. final. Isso, não entende. Isso. Sabe porque que isso não são regras muito claras, gol. né? Vai depender da equipe, vai depender da dinâmica do jogo, não é? Interessante isso. Vamos lá, você contou um pouco da sua história aqui no intervalo, que você tinha um espaço, né? Sim. Que era o lugar de brincar, né? Sim. E aí, na pandemia, a coisa mudou, né? Tive que fechar. As regras mudaram. As regras mudaram. Não vai, pé no chão, não vai dar, não vou insistir, não sei, passou pela minha cabeça que o negócio ia demorar mesmo. E demorou mesmo. A gente ficava numa loucura, assim, daqui uma semana vai abrir de novo. Não, daqui um mês vai abrir. Deu 2 meses de pandemia, né, foi março, começou, final de maio, início de junho, eu falei, vou fechar, porque o negócio não tá bom. Não tem jeito. Aí fechei o lugar de brincar, o espaço, né, que lá tinha teatro, musicalização, tinha capoeira, tinha a minha parte, né, que é de coordenação motora infantil, tinha colônia de férias, chegou a ter colônia de férias, e aí eu tive que fechar, né? E aí eu falei, gente, eu não quero fechar a minha empresa, a ideia do lugar de brincar é muito boa, quem sabe um dia, né? Não, e tem uma questão também do vínculo com as famílias, né? Sim. Que é uma coisa que vai para além. Imagina os pais e as mães quando fechou. Alguns. Fala, nossa, aí eu não tive esquece essa da ideia. gente, Luciano. Lugar de brincar vai até a sua casa. Um ou outro, né? Mas lá no lugar de brincar, o bom era a socialização. Claro. Não era uma criança. Tinha aula particular, tinha aula em dupla, mas tinha turminhas também, né? Sim. E isso não tem jeito. Não tem jeito. Lugar de brincar vai à sua casa. Eu faço aulas individuais, né? Como personal, assim. Mas deu muito certo também. Hoje você não pensa em voltar a abrir? Não penso ainda em abrir um espaço, não penso em outro espaço físico, lugar de brincar. Eu faço recreação também, festas, assim, colônia de férias no clube recreativo. Eu que estou fazendo algumas férias. Então, você não perdeu a socialização, de alguma forma, você ainda promove? Dessa forma, sim. Dessa forma. Mas no dia a dia, de segunda a sexta, eu vou à casa das crianças para fazer esse desenvolvimento motor, aula de coordenação motora, né? Para autistas, crianças com síndrome de Down, paralisias, hidrocefalia. Eu tenho diversas crianças. Muito bom, porque as crianças são diversas. O que você acha disso, Fernanda? Eu acho sensacional, estou aqui encantada com o trabalho dela. Em casa? Porque tudo que envolve inclusão e acessibilidade é algo que me toca e eu gosto mesmo de trabalhar. Tanto é que eu estou direcionando muito para isso. Assim, quando eu estava estudando, eu já fiz
uma especialização em acessibilidade e inclusão, porque as pessoas têm uma ideia errada de inclusão, né? Muito errada. Vamos lá. A ideia das pessoas sobre inclusão é de que aquele aluno, essa é a pior frase, aquele aluno é um aluno de inclusão. Então já está errado, está excluído. Né? Já vestiu a camisa, botou na cabeça dele. Todo mundo tem que ser aluno de inclusão, porque a inclusão é justamente não ter o aluno destacado ali. É simples ser. Aluno de inclusão, pronto, já sei, não tem inclusão. Então, assim, as pessoas veem de um jeito muito... Então, sala de aula separada, você não concorda? Eu acho que depende, eu acho que tem que ver as necessidades de cada criança. Tem muita gente que é contra, assim, dentro do movimento autista. Eu já acompanhei mais, hoje eu estou um pouco afastado dentro do movimento mesmo. Assim. Tem gente que é terminantemente contra, acha que não tem que ter. Eu acho que depende. No caso do seu filho? Nunca precisou, né? Porque ele mas tem ele é moderado. Uma dupla excepcionalidade, né? Ele está no nível 1 de suporte. Sim. Que já é menos suporte, e ele tem dupla excepcionalidade, ele tem superdotação, então compensa um pouco, né? Ali. Fica até um pouco mascarado, assim, a questão do autismo. Rapidinho, Luciana, você concorda? O que você acha disso de uma sala separada? Depende do nível de suporte, eu acho, sabe? Isso. Porque eu acho que eu prefiro... Incluir. Todo mundo junto. Que você trabalhou com isso durante muito tempo. Você viu que as minhas turminhas tinham autistas junto com as crianças típicas. Sabe o que eu acho que é o mundo dos sonhos? É ter todo mundo junto para socializar ali mesmo e entender a diferença. E se a criança precisar de um suporte a mais, tem um contraturno, né? Ali. Que legal essa ideia, hein? Muito bom. Muito bom isso. Que aí só precisa de uma coisa muito específica que eu também acho que é muito difícil. Claro, não ser possível. Porque, por exemplo, no caso do autismo, que eu conheço mais, assim, são crianças muito concretas. Então tem que ter suporte visual, tem que ter ali o passo a passo muito bem definido ali. E assim, o que você faz para a criança autista beneficia todas. Sim. Todo mundo se beneficia. Com certeza. Tem gente que tem dificuldade com algum assunto, com algum... Isso. E fica às vezes sem graça de perguntar, né? E não atrapalha ninguém. Por exemplo, você ensinar matemática de uma forma mais concreta, não vai atrapalhar o outro. Não, muito então, pelo contrário. Eu acredito sempre que é possível, mas se tiver uma dificuldade muito pronunciada, que tivesse algo aula específico ali. Mas as escolas hoje são obrigadas a ter um acompanhante, né? Para crianças, para os autistas, até... Não, e para as crianças típicas, se tem algum problema, geralmente você tem uma aula que eu estou chamando de reforço, ou uma prova complementar, alguma coisa nesse sentido, né? Seria algo nesse mesmo sentido, mas igual que você não trabalha. Já com foco naquele padrão, naquele cognitivo daquela criança, né? Olha só, nós estamos chegando no final do bloco, né? Mas antes da gente deixar o contato de vocês, o próximo bloco nós vamos receber 2 artistas que trabalham com crianças. E aí, gente, é show na praça com todo mundo, ou é show num teatro que não existe proibição, você é autista, não pode entrar e tal. Ou seja, eles trabalham com todo mundo, né? Todo mundo. E a arte tem isso. E aí eu queria saber de vocês, a arte, né, a música, o teatro, ajuda nisso? Ajuda muito, ajuda muito. A música é importantíssima na educação, no desenvolvimento das crianças em geral, né? A música é sensacional na fala, na interpretação, e teatro também, né? Na comunicação, sabe? Eu acho imprescindível, né? Tanto que no lugar de brincar tinha aula de musicalização, e teatro. Sim. Né? A arte é pouco aproveitada, na sua opinião, como mãe, assim? Eu acho que sim, mas pra mim até que a gente tá aproveitando bem. Porque, como eu te falei, a gente ocupa os espaços todos. A gente já teve em vários shows. Você vai atrás, né? Do Pé de Sonho. Mas na escola, por exemplo, na escola pública... Sim, é pouco aproveitado. Né? Pouco respeitado, inclusive. Na sociedade, né? O circo também é muito importante. O circo, grande lembrança. Movimento, essa questão do circo é tão legal, porque ela tava falando de... Eu achei muito fantástico. A questão do vir global para depois ir pro fim. Eu achei muito fantástico. Porque é muito comum, quando vai falar de terapia para autista, vai exatamente fono, TO, psicólogo. E aí a TO, ela é outra história, ela é maravilhosa também, tá? Não tô falando que não é não, só que eu lembrei que quando meu filho fez uns 12 anos, que ele começou a ficar realmente grande, né, assim, ela falou assim, manda ele pro circo agora, porque não é desmerecendo, mas é porque ele trabalharia as mesmas coisas que trabalharia lá, mas com um ambiente mais propício pro tamanho dele, pra socializar mais. Que ótimo isso, muito bom. Muito legal, eu queria que vocês deixassem o contato de vocês para quem está nos assistindo e quer tá junto, ou tem também alguma criança, né, neurodiversa. Vamos lá, começando Meu Instagram, lugar de brincar, lugar _ brincar, BH, _ entre todas as palavras, e o telefone, né,
31 99979 1122. Boa, muito legal. Parabéns, viu, Luciana? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, gostei muito do bate-papo. Tamo juntos, né? E agora é contigo, Fernanda, conta aí pra gente. Meu Instagram é Essência do Olhar. Lindo, hein? Por causa de fotografia. Você gosta de fotografia? Teve uma época que eu fiz curso e estava muito focada em fotografia e eu gostava muito de fotografar rosto. Tá. E pegar essência, assim. Então, desde essa época que o Instagram chama Essência do Olhar, e já muito, combina, né? Com psicologia, né? E ficou, assim. E meu Instagram, ele não é profissional, ele é meu pessoal mesmo, sem né? problemas. Pra vir me conhecer, não tô sempre falando dos mesmos assuntos, mas assim, acaba que a pessoa vai entendendo o padrão ali de autismo, porque me vê falando. E meu telefone é 31 98503 0231. E eu queria te agradecer, que você me deixou super à vontade. Que isso. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço, em nome das pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Parabéns, viu? Obrigada. Legal. Fica aí um pouquinho depois, né? Precisa acompanhar, porque vai ser um bloco musical, hein? Muito bom. Ótimo. Gente, a gente terminou aqui a primeira etapa desse nosso programa e no último bloco a gente vai receber a turma do Pé de Sonho. Essa turma que eu te falei, que inclui todo mundo e de uma forma bem diferente. Afinal de contas, ninguém é igual, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!